Oi, meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um pouquinho na aula de matemática sobre o que é congruência. Lembra que eu falei para vocês, quando vocês fizeram aquelas atividades do Tangram, para não colar as pecinhas no caderno, porque a gente ia precisar usar depois, né? Então, assim, o que é congruência? Congruência é quando eu tenho duas figuras e eu posso utilizar algumas outras peças, no caso a gente vai usar as pecinhas do Tangram, para formar a mesma figura, deixar as duas figuras iguais. Então eu posso, então congruência é quando eu tenho duas figuras iguais, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu peguei e separei as pecinhas do meu Tangram, tá? Igual a de vocês. E eu vou mostrar como eu posso sobrepor. Eu posso colocar uma figura sobre a outra e, com algumas pecinhas, formar a figura original, tá? A figura que eu tenho como modelo, como exemplo. Então, aqui, deixa eu baixar para vocês, só um minutinho. Aqui. Eu tenho as minhas peças do Tangram, tá? Aqui, ó. E, por exemplo, eu tenho esse triângulo. Com as outras pecinhas do triângulo, eu vou tentar montar um triângulo igual. Então, eu vou pegar o quadrado e eu vou sobrepor, tá? Vou pôr por cima, aqui. Então, quantas pecinhas do Tangram, quais as outras pecinhas do Tangram que eu preciso para poder montar esse outro triângulo aqui? Então, eu vou precisar desse quadrado nesta posição e faltou duas partes para eu preencher. Então, eu vou preencher com esse outro triângulo e com esse outro triângulo, tá? Então, aqui, para eu formar um triângulo desse aqui, eu preciso dessas três pecinhas, certo? Aqui. Ó, dá uma olhadinha. Tá vendo? O triângulo ficou igual, do mesmo formato, do mesmo tamanho. E eu precisei de algumas outras pecinhas para deixar igual ao triângulo azul. Aí, eu vou pegar aqui, por exemplo, este quadrado. Então, quais as pecinhas que eu preciso, quais as outras pecinhas do Tangram que eu preciso para formar este quadrado? Então, eu vou colocar este triângulo menor e este outro aqui, tá? Ó, juntei os dois triângulos e eu consegui cobrir todinho o quadrado. Então, quer dizer que se eu juntar esses dois triângulos, eu vou ter um quadrado também, certo? Então, pessoal, o que é congruência? É você pegar outras peças, tá? E formar uma peça original. Então, eu tenho, por exemplo, aqui o triângulo. Deixa eu montar aqui para vocês. Eu posso pegar esse triângulo e pegar essa outra peça, tá? Esse paralelogramo. Ficou faltando duas partes para eu completar um triângulo. Então, quais as outras peças que eu vou usar? Este triângulo e este outro triângulo, tá? Então, ó, consegui formar. Aí, atividade da página 108. Então, para quem não destacou ainda essas pecinhas, ela tá no caderno de criatividade e alegria, tá? Então, vocês destacam para poder brincar e fazer a atividade. Na página 108, a primeira atividade
pode ser um pouquinho confusa, né? Para quem não prestou atenção e não conseguiu entender. Eu tenho alguns desenhos, né? Barquinho, peixinho, um palhaço, uma baleia. Então a pergunta é: observe as figuras abaixo e escreva quantos triângulos pequenos, tá? Eu tenho aqui triângulo pequeno. Observe quantos triângulos pequenos eu vou precisar, tá? Para completar aquela figura todinha. Então eu vou ter que ir sobrepondo ou imaginando, né? Que vai um aqui, vai outro ali, e assim eu conto quantos triângulos eu preciso para fazer, para completar aquela figura. Vocês podem tentar fazer o desenho que tá lá, tentar montar o desenho que tá ali, e depois pegar um triângulo pequeno. Se for usar todas as pecinhas para fazer o desenho que tá no exercício, vocês podem fazer na folha do caderno mesmo, né? Cortar um triângulo igual a este e vai colocando em cima do desenho para ver quantos triângulos pequenos eu preciso para formar aquela figura. Então tá, eu tenho uma figura grande, né? Quantos triângulos eu preciso para formar essa figura? E para formar o quadrado, para formar o outro, tá bom? Aí vocês colocam no número de baixo. No exercício 2, Larissa mostrou à turma do terceiro ano dela a figura a seguir. Aí ela mostrou um desenho do patinho. Aí vocês vão pintar embaixo, que eu tenho algumas figuras, quais são os pares de figuras, ó. Pinte agora da mesma cor os pares de figuras congruentes, que são os pares de figuras iguais, tá? E no terceiro exercício, vocês vão fazer uma figura geométrica, um polígono, nessa linha quadriculada, congruente ao desenho que tá lá. Então, se eu tenho um trapézio, a figura congruente ao trapézio é uma igualzinha. Então, vocês vão desenhar nessa parte quadriculada um trapézio igual a ele, tá? Que tem que ficar do mesmo jeitinho, certo? A atividade é legal porque vocês vão brincando e vão descobrindo novas formas, né? Que às vezes para formar um quadrado a gente pode usar 2 triângulos juntando as bases e assim por diante. Aí, na hora da correção, quando a gente for fazer a correção, se vocês tiverem alguma dúvida, daí a gente vai conversar e vai mostrando, tá bom? Pessoal, faça com carinho e com capricho, tá? Beijo!